Vamos lá, pessoal do segundo ano, página 64, nós vamos reviver aqui, né? Vamos lá, então. O que a gente tem aqui? Nós temos a divisão do que a gente viu até agora, né? Que são os sólidos geométricos, divididos em poliedros e corpos redondos. Dos poliedros, nós aprendemos os prismas e as pirâmides, e dos corpos redondos, os cones, cilindros e as esferas, tá? Bom, e aí o próximo exercício, ele quer que a gente coloque o nome de cada um. Então, aqui, ó, eu tenho um cilindro, né? O cone, a pirâmide, a esfera e o prisma. Então, se você respondeu assim, está certinho. Então, vamos continuar. Letra B. A letra B fala de alguns elementos, que eu tenho a base, né? A face, as arestas, que são os lados, né? E o vértice, que são os cantinhos, né? Os pontinhos aqui. Bom, então, a partir dessa definição do que é base, face, aresta, né? Nós vamos ver alguns elementos importantes dos poliedros, ok, gente? Então, vamos lá. Quantidade de faces e arestas de pirâmides e prismas. Então, aqui, ó, eu tenho essa tabela, ela fala sobre as pirâmides, tá bom? E essa tabela sobre os prismas. E algumas características, eles perceberam que acontece com todas. Então, olha só, com a pirâmide triangular, eu tenho o formato da base em um triângulo. Bom, um triângulo, então ele tem 3 lados, não é isso? Aí eu vejo que essa pirâmide, ela tem 4 faces, 4 vértices e 6 arestas. Então, o que eu percebo? Que o número de lados da base, ó, quando eu falei número de faces, eu acrescentei uma unidade. Então, 3 mais 1, 4. Aqui, o número de vértices, a mesma coisa. 3 mais 1, 4. E o número de arestas? Subiu quanto aqui, ó? Ele era 3, foi para 6. Bom, vamos fazer o próximo para a gente ver se dá a mesma coisa. Bom, a quadrangular. Qual o formato da base, então? O formato da base é um quadrilátero. Bom, se é um quadrilátero, ele tem 4 lados. Aí eu observo que a pirâmide tem 5 faces, o número de vértices é o mesmo e o número de arestas são 8, ok? Ó. Então, olha só, 4, aí eu somo mais 1, lembra que aqui eu tenho que somar 1, 5, somei 1, 5, deu certo. Bom, lá em cima, lembra? Ela era triangular, então o triângulo tem 3 lados, o número de arestas foi 6. Aqui, a base é quadrangular, então, quadrangular, 4 lados, 4 e o número de arestas foi para 8. Então, o que aconteceu? Eu dobrei, não é isso? E aí, quando eu olho os próximos, ó, quando a minha base é um pentágono, então, tem 5 lados. Somo 1, 6. Somo 1, 6. E aqui eu dobro. E dá certinho. Então, eles estabeleceram isso aqui. Mas isso só vale para as pirâmides, tá? Que o número de lados da base, eu vou chamar de N. Quando eu quero saber o número de faces, é só eu pegar o número de lados da base, somo 1. O número de vértices também é a mesma coisa. Agora, o número de arestas é só eu fazer vezes 2, é só eu dobrar, tá bom? Então, vamos lá. Então, diante disso, nós vamos virar a página e vamos fazer aqui, ó, o exercício, a letra E, e nós vamos procurar onde tá a pirâmide. Então, a pirâmide tá aqui, ó, pirâmide de base octogonal. Ah, professora, mas o outro, ele quer um prisma, tá? O prisma a gente faz depois, ok? Deixa eu arrumar aqui, que tá meio desfocando, né? Vamos ver se eu consigo aqui. Gente, é falha nossa, né? Então, vamos lá, ó.
Vocês acompanhem aí o que diz? Pirâmide de base octogonal. Então, octogonal, qual é o formato da base? Então, é uma pirâmide. Então, eu posso usar os conceitos que a gente viu até agora, certo? Bom, se é octogonal, então o formato da base é um octógono, certo? Um octógono. Bom, quantos lados tem? Octógono são 8 lados que tem a base. Bom, então vamos lembrar. Vamos virar lá e vamos voltar rapidinho aqui, ó. O número de faces e o número de vértices é só eu somar 1, não é isso? E as arestas eu tenho que multiplicar por 2. Então, vamos lá, voltando. Então, eu sei que o número de faces e o número de vértices eu tenho que somar 1. Então, 8 somando 1, eu tenho 9 e 9, não é isso? Porque, ó, aqui vai ser o N, e aqui era quem? N mais 1, aqui também N mais 1. E aqui eu tenho que fazer o quê? O dobro de N. Então, o número de arestas. Quanto é o meu N? O meu N não é 8, porque ele tem 8 lados. Então, 2 vezes 8, 16. Agora, vamos ver qual é a relação de quando eu tenho um prisma, né? Ó, um prisma. O que acontece? Então, vamos voltar lá na outra página. Voltando na outra página, na página anterior, né? Que é a página 65. Então, agora eu vejo essa segunda tabela. Ela relaciona os prismas, né? Porque até então nós vimos a da pirâmide. Agora nós vamos ver dos prismas. O que acontece com os prismas, tá? Então, um prisma triangular, o formato da base é um triângulo. O número de lados da base é 3. Número de faces é 5. Número de vértices é 6. Ó, então de 3 foi para 5. Então, eu somei 2. De 3 foi para 6, eu dobrei, não é isso? E, ó, o número de arestas são 9, então, de 3 foi para 9, então, eu fiz vezes 3, certo? Vamos ver se dá certo. Então, aqui, ó, eu somo 2, eu multiplico por 2, eu multiplico por 3. Vamos ver se os outros aconteceu a mesma coisa. Quando a base tem, ela é um prisma quadrangular, então a base é um quadrilátero, que quadrilátero tem 4 lados. Então, vamos ver se deu certo, ó. Soma 2, certo? 6. Multiplica por 2, sim, ó, 8. Multiplica por 3, 3 vezes 4, 12. Olha, deu certinho. Se você olhar, os de baixo acontece a mesma coisa. Todos aqui eu somei 2 aqui. Todos aqui eu multipliquei por 2. E todos aqui é porque eu peguei essa coluna e multipliquei por 3. Então, vamos lembrar. Faces, eu somo 2. Então, voltando lá. O número de faces, então, é o N mais 2, né? Aqui vai ser o meu N. O número de vértices, eu multiplico por 2. E o número de arestas, eu multiplico por 3, não é isso? Então, vamos olhar aqui, ó. O prisma de base decagonal. Então, vamos lembrar, o que é um decágono? Então, vamos lá. Então, um decágono, ele tem 10 lados, tá? Então, decagonal é decágono, o nome do nosso polígono da base, tá bom? Bom, então, como eu falei, ele tem 10 lados, então o nosso N será 10. O número de faces é eu pegar um número N e somar 2, né? Porque eu estou no prisma, eu não estou na pirâmide, tá? Então, 12. Aqui no prisma, eu multiplico por 2, então 10 vezes 2, 20. E no número de arestas, é só multiplicar por 3. Então, 10 vezes 3, 30. Prontinho, tá bom? Vamos lá, então, para a letra F. Bom, a letra F, gente,
ele fala aqui, né, que teve um importante físico, matemático, né, ele é engenheiro, astrônomo, a relação de Euler, né? Então, ele fez essa relação, que é essa aqui, ó, tá vendo? Essa formulinha, né? Que o vértice menos a aresta mais a face tem que ser igual a 2. Se não der resultado igual, então o poliedro ele não é euleriano, tá bom? Bom, então vamos lá. Ele quer saber, verifique se um poliedro convexo com 14 vértices, 21 arestas, 9 faces, se ele é euleriano, tá? Se ele obedece essa formulinha aqui. Então, vamos lá. O V é vértices, arestas e faces. Então, eu sei que eu tenho 14 vértices, então 14, né? Menos as arestas, que as arestas são 21 arestas, mais 9 faces, né? Mais as 9 faces. O resultado é igual a 2. Então, vamos lá. Então, eu tenho 14 menos 21 mais 9. Sim, né? Porque aqui 14 mais 9 dá 23, né? Ó, 23 menos 21. 23 menos 21 dá 2. É verdadeiro. Então, esse poliedro, ele é euleriano ou euleriano, tá bom? Então, vamos lá, próximo exercício. Exercício 2. Então, ele fala aqui, ó, que um sinal de trânsito tem o formato de um cone circular reto. Então, vamos lá, um cone circular reto. Bom, e aí ele fala que ele precisa ser revestido, né, com adesivo. E aí o responsável pela colocação do adesivo precisa fazer o corte do material de maneira que a forma do adesivo corresponda exatamente à parte da superfície lateral a ser revestida. Qual deverá ser a forma do adesivo? Então, vamos lembrar, gente, ó, o cone, ele é isso aqui, né, planificado, né? Então, qual é a forma que tem que ter o adesivo? É a letra, né, ó. Então, tem que ter o adesivo do cone, né? Então, é a letra E, certo? Para eu colocar o adesivo aí. Entenderam, gente? Então, vamos lá, voltando. Então, vamos lá, letra E, por quê? Olha só, porque como eu estava mostrando, né? A planificação é essa aqui. Bom, e ele tem que estar aqui, né? Ó, se a gente fizer um corte aqui, é onde vai o nosso adesivo, certo? Então, olha só, é a letra E, certinho? Então, vamos lá, próximo exercício, super fácil, próximo exercício. Próximo exercício, ele fala sobre a forma geométrica que pode ser associada à planificação abaixo é. Então, olha só, eu olho, vejo que a nossa, ele tem duas, ó, iguais, paralelas, certo? Bom, então não é pirâmide, né? Porque tem duas formas geométricas iguais, paralelas, e as laterais são retângulos. Então, eu sei que pirâmide, elas são triangulares. Então, é um prisma, certo? E aí, eu vejo que as iguais, que não são da laterais, a tampa, né, e a base, elas são, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Ela tem 5 lados, então elas são pentágonos, então são pentagonais. Então, eu procuro o prisma de base pentagonal, que é aqui a letra C. Certinho? Então, prisma de base pentagonal. Vamos lá, próximo exercício, página 67. Esse também tá muito fácil, né? Esse aqui diz assim: a figura mostra um modelo de uma sombrinha muito usada em países orientais. Essa figura é uma superfície de revolução chamada de... Bom, ó lá, tem um bico e aqui embaixo é um círculo. Então, só pode ser um cone, né? Letra E, um cone. O próximo também muito fácil. Eu tenho aqui os exercícios, né?
Exercício 5, caiu no Saresp de 2010. E aí eu vejo que eu tenho uma caixa lá representada, né? É um paralelepípedo. Não é isso? Eu tô vendo aqui, se eu tenho ele, eu tinha a planificação, mas não tô achando. Então, olha só. Gente, a única que dá para ser feita, né? Planificar, porque aqui, ó, essa vai ficar em cima dessa. Essa aqui também, ó. Então, a única. Aqui, ó, eu tenho mais de duas bases, né? E, ó, eu só tenho uma, duas. Então, imagine isso aqui fechando, né? É a letra C. É isso? Vamos lá. O 6, exercício 6. Então, também o cubo tem 11 planificações que eu posso fazer. Se eu fechar, a única que eu consigo fechar é a letra B aqui, tá bom? E aqui no 7º exercício, ele tá aqui, ó, num dado cúbico, ficam em faces opostas os números 1, 6, 2, 5, 3 e 4. Observe as figuras dadas e responda quais representam planificações possíveis de um dado. Então, olha só, é o 1 e o 3, né? O 2, ele não acontece isso aqui. Gente, ó, só para lembrar que as faces opostas, elas sempre, quando eu somo, tem que dar 7, tá bom? Então, olha lá, é só a 1 e a 3, então é a letra B. Ok? Pra gente finalizar, então, a próxima página é a página 68. Lembrando que alguns exercícios foram feitos pela professora do Centro de Mídias, tá? Eu só tô revendo tudo num vídeo só. Então, olha só, as figuras 1, 2 e 3 correspondem, respectivamente, às planificações dos sólidos. Então, aqui, ó, eu vejo que eu tenho uma base e na hora que eu subir essa aqui, eu vou formar uma pirâmide, certo? E a base dela é quadrangular, né? Mas aqui nas alternativas ele não entra em detalhe. Mas então, eu sei que a figura 1 é uma pirâmide. Bom, então, lembrando que se é respectivamente, então tem que estar nessa ordem. A primeira pirâmide, a segunda tá muito fácil, que é um cilindro. Bom, vamos procurar a alternativa, então, que tenha pirâmide e cilindro depois. Então, vamos lá, ó. A letra B, né, ó, pirâmide e cilindro. E a letra D tem pirâmide, mas aqui é cone, então só pode ser a letra B, por eliminação. E aí, quando eu vejo, realmente a figura 3 seria um cubo, né? Então, é a letra B. Ok? 9. É o mesmo tipo de exercício. Então, eu tenho, no primeiro é um cilindro. O segundo, a gente já fez, né, ó, é um prisma de base pentagonal. E eu vejo que aqui eu tenho essa base e vai subir, subir, vai ser uma pirâmide, não é isso? Pirâmide de base triangular, né? Vamos procurar essa alternativa, então. Então, eu tenho cilindro, prisma de base pentagonal e pirâmide. É a letra A, ok, gente? Tá certo? Letra A, vocês também colocaram que seria a letra A? Vamos lá, então é a letra A. Ok? E agora a gente vai para o último, que diz assim: observe as planificações 1, 2 e 3 sólidos, e assinale a alternativa que mostra corretamente os nomes dos sólidos associados a mesmo tipo de exercício, né, gente? Então, vamos lá. Mesmo tipo de exercício. E eu vejo aqui, esse aqui é um prisma, né, pentagonal, que tem 5 lados, então, é um prisma pentagonal. Aqui é um prisma triangular,
certo? Então, vamos lá, onde tem... Então, aqui eu tenho um prisma de base pentagonal, um dodecaedro, tá? E tenho um prisma reto de base triangular. Então, vamos lá. O único que tem prisma reto de base pentagonal, sendo o primeiro, é a letra A, certo? Então, eu vejo, ó, dodecaedro e um prisma reto de triangular. Então, é a letra A também, tá? Então, terminamos aí a sequência de atividade 1 e a nossa aulinha aí de hoje, ok?